vamos falar um pouquinho da tua decisão de disputar a eleição e explicar aqui para os nossos seguidores. Quem está nos acompanhando ao vivo, depois esse vídeo também ficará publicado no meu Instagram e vai para o YouTube e vai circular todas as redes. Então muitas pessoas vão te assistir. É importante saber o seguinte, da onde saiu essa disposição do Luizão, que é um homem de Pinhais, que mudou Pinhais. As tuas gestões, elas de fato mudaram a cara do município aqui da região metropolitana e de dar esse passo de sair de Pinhais aqui para a capital. Conta um pouquinho disso para a gente. Damião, a minha história, eu sou natural do interior do Paraná. Eu vim para Curitiba em 1978. Foi aqui que eu me instalei, aqui que eu concluí meus estudos, fiz a faculdade, me tornei professor. Antes disso, fui mecânico, caminhoneiro, na década de 70 e 80. E depois que eu me formei na universidade, que eu me tornei professor, que eu fui para Pinhais, fui trabalhar em Pinhais, fui trabalhar como professor, diretor de escola. E depois a minha vida foi vereador, 2 mandatos, disputei a prefeitura, perdi, depois assumi a prefeitura. E você acompanhou, eu tive, graças a Deus, uma equipe muito profissionalizada que eu montei na prefeitura. Nós tivemos uma administração de sucesso, tivemos muito êxito em Pinhais, transformamos a cidade, que era um município que tinha muitos problemas, era considerado um bairro de Curitiba, muitas pessoas confundiam com São José dos Pinhais, e Pinhais ganhou uma identidade, e graças a Deus está tendo continuidade agora com a prefeita Marli Paulino. E eu, como candidato a deputado federal, eu tive uma votação muito expressiva em Curitiba, eu tive 35 mil votos em Curitiba, além de Pinhais, Piraquara e os municípios da região metropolitana, mas eu tive uma boa votação em Curitiba. E aí eu resolvi colocar meu nome para disputar a prefeitura de Curitiba, trazendo essa bagagem, essa experiência administrativa que eu tive em Pinhais, uma cidade evidente, proporcionalmente menor, bem menor do que Curitiba, mas eu considero que Curitiba, sendo uma cidade, a nossa capital de todos os paranaenses, que tem aí 13 vezes, na verdade, maior que Pinhais, em compensação, o orçamento de Curitiba é quase 30 vezes maior do que o de Pinhais. Então, pelo que eu fiz em Pinhais, com um orçamento bem menor, eu acredito que em Curitiba nós vamos ter um potencial muito grande de fazer coisas, retomar uma Curitiba metrópole da década de 70, de 80. Eu tenho essa disposição, então. Deputado, o senhor iniciou, digamos assim, o seu sucesso eleitoral filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi um homem do PT. Em determinado momento, o senhor rompeu com o partido, saiu do partido e agora está no Republicanos. Queria que o senhor explicasse, primeiro, os motivos da sua saída do PT, a entrada, a escolha pelo Republicanos, e falasse também um pouquinho da sua postura ideológica, sua posição ideológica, numa régua ideológica, se o senhor se imagina onde? Direita, esquerda, centro, para que todo mundo conheça o Luizão. Tá certo. A minha história sempre foi do diálogo, entendeu? Eu, quando fui vereador, diretor de escola, então eu sempre fui muito do diálogo. E eu, até hoje, são 2 partidos que eu participei. Na minha juventude, que eu me filiei ao PT, e hoje que eu sou republicano. E aí a minha atuação, das primeiras vezes que eu fui vereador e fui prefeito, de fato eu fui pelo Partido dos Trabalhadores. Mas eu nunca me senti bem com aquela ala mais radical do partido, entendeu? Então eu sempre tive dificuldades, porque eu, quando fui prefeito, na minha primeira eleição, eu fiz uma coligação com 14 partidos. Na segunda, na reeleição, que eu fui reeleito com 90, quase 94% dos votos de Pinhais, eu fiz uma coligação com 21 partidos. Nós estávamos num período de coligações. Para fazer a minha sucessora, prefeita, nós fizemos uma coligação com 17 partidos. Então, eu sempre me relacionei bem com os partidos, sempre com foco num plano de governo. Nossas conversas sempre foi em função do objetivo para a cidade. Então, eu nunca me considerei uma pessoa radical. Naquele momento que eu fui prefeito, a proximidade com o governo federal foi importante para o município, Nós obtivemos muitos recursos para construir escola, creche, saúde, infraestrutura.
Aliás, inclusive para os municípios da região metropolitana, quando eu fui presidente da Associação dos Municípios, essa proximidade ajudou a trazer também benefícios para os municípios. Nós conseguimos máquinas e equipamentos para os municípios da região metropolitana. Então, foi importante. A partir do meu segundo mandato, eu comecei a ter várias divergências em relação ao Partido dos Trabalhadores, né? E eu não quis sair antes, eu quis concluir meu mandato de prefeito, né? Isso não interferiu no meu trabalho na cidade em nenhum momento, mesmo naquelas situações onde o Partido dos Trabalhadores estava numa situação bastante complicada, né? Isso não interferiu, tanto que eu terminei meu mandato com 94% de aprovação. Terminei, e daí eu procurei um partido que mais se adequasse à minha maneira de pensar, né? Um partido que conseguisse dialogar tanto com parte da esquerda como com parte da direita. Não com o extremo da esquerda nem com o extremo da direita, que isso eu nunca fui favorável a isso. Eu sempre tive dificuldade com os extremos, né? Mas eu me defino como uma pessoa do diálogo, uma pessoa que consegue, né, conversar, dialogar, chegar no bom senso em relação aos partidos aí que não sejam muito radicais, aí, nem de direita nem de esquerda. Como é que é a sua relação com a igreja? Porque o Republicanos, ele tem forte vinculação com a Igreja Universal do Reino de Deus. Como que é a sua relação com a igreja? Você é membro da igreja ou não? Como que isso se dá, deputado? Eu sou católico, para você ter uma ideia, né? Eu sou católico, eu fui inclusive seminarista na minha juventude, né? Então eu sou católico, militante, frequento a Igreja Católica, e o PRB, no passado, ele começou com uma linha mais ligada à Igreja Universal, e tem, óbvio, uma forte influência hoje. Mas hoje, mais de 50% dos deputados federais já não pertencem, não são da Igreja, embora tenha um grande número de deputados que são da Igreja Universal. Nós temos um espectro muito amplo nessa questão religiosa também. Tanto é que eu sou católico, o presidente estadual do nosso partido, o Valdemar, é católico, né? Então, nós não temos essa vinculação com a igreja, senão não poderia estar, por exemplo, nesse partido, né? Então, essa questão é tranquila no partido, né? Os universais estão no partido, mas nem todos do partido, né, pertencem à Igreja Universal. Não, e eu lhe faço essa pergunta até não é do ponto de vista negativo, é do ponto de vista positivo. Porque se os frequentadores, os fiéis, os crentes da Igreja Universal decidirem que vão abraçar a sua candidatura, o senhor larga com, ainda que as pesquisas, nesse momento, mostrem o seu nome com um percentual baixo, teria uma largada de apoio na igreja que é bastante consistente. Por isso que muita gente tenta atrair o PRB para a sua coligação e tentar derrubar a sua candidatura ou a sua pré-candidatura. Então a questão é a seguinte, a sua pré-candidatura está firme, está de pé, porque o que eu acompanho nos bastidores é uma tentativa de derrubar o Luizão e puxar o PRB para a chapa. A tentativa de derrubar o Luizão, por um lado, eu até vejo como positivo, é sinal que eu represento alguma coisa, né? Eu represento uma ameaça em Curitiba, né? Eu sei que eu tenho um potencial de votos, eu tenho o meu eleitorado, né, que já demonstrou isso, e eu tenho um potencial de votos, né, que eu tenho um conhecimento grande em Curitiba, principalmente nos bairros, e a questão da igreja, veja, o meu suplente de deputado federal é da Igreja Quadrangular, por exemplo, né? O deputado Haroldo Martins, que é o meu colega de bancada, é da Igreja Universal. O meu suplente é da Quadrangular. Nós temos candidatos, né, na nossa chapa de vereadores em Curitiba de diversos partidos, né, da Visão Missionária, da ABA. Então, essa questão religiosa, ela é ampla, né, e eu sempre quero ver dessa forma. Quando eu fui prefeito de Pinhais, eu sempre dialoguei com todas as denominações religiosas, inclusive eles participaram muito ativamente da administração em vários eventos, né, tanto a Igreja Católica como as diversas denominações evangélicas. E essa forma de tratar as igrejas eu trago aqui para Curitiba, já na pré-campanha, na campanha, e se eu for prefeito, terei o maior prazer de dialogar com todas essas forças, porque as igrejas representam, têm um papel muito importante na sociedade, não só no aspecto religioso, mas
também no aspecto social. Agora, a candidatura, portanto, está consolidada. Não há nenhuma possibilidade de o Republicanos não disputar a eleição com cabeça de chapa. Isso é ponto pacífico já, candidato? Eu não sou, eu sou pré-candidato. Pré-candidato, claro. Mas a candidatura está colocada, né? Nós estamos preparando já o plano de governo, uma chapa completa de candidatos a vereadores, estão inclusive fazendo formação aí sobre liderança do presidente municipal de Curitiba, vereador Osias. Então, essa é uma candidatura não para bater nos adversários, mas para dialogar, para comparar propostas, para comparar a experiência de governo, né? E eu venho para isso, né? A minha forma de fazer campanha nunca foi de ficar batendo, né? De ficar baixando o nível da campanha, muito pelo contrário. Eu vou trabalhar para elevar o nível da campanha, para fazer debates em torno de projetos para a nossa capital. Para a gente conhecer um pouquinho das propostas do Luizão. A questão do transporte coletivo, que está dominando o noticiário. A Prefeitura apresentou um projeto de estender o socorro emergencial até dezembro. O que o senhor acha do fato de a Prefeitura, digamos assim, dar 120 milhões de reais a mais para o setor de transporte coletivo? Se o senhor fosse prefeito, o senhor teria adotado essa medida? Primeiro, eu teria tornado essa discussão mais transparente, porque se fala nessa ajuda emergencial, mas nós não temos dados concretos se essa ajuda é necessária, se é muito, se é pouco, de que forma que ela vai ser administrada, porque os números dizem que vai chegar perto de 200 milhões de socorro para as empresas. Nós acompanhamos, desde o início da pandemia, uma redução no número de veículos circulando na capital. Então, se teve um número menor de veículos, inclusive foi motivo de crítica pela concentração de pessoas, pela facilidade de proliferação do coronavírus, e, ao mesmo tempo, você alimenta um argumento de que as empresas estão tendo muitos prejuízos. Eu faço uma comparação simples. O transporte coletivo da região metropolitana não é muito diferente do que aconteceu em Curitiba. Curitiba está tendo uma ajuda grande para um momento de dificuldade, para um momento de crise. Se você comparar a ajuda que está sendo proposta, por exemplo, para a retomada das atividades econômicas, comparado com o que está sendo dado às empresas sem muita transparência, aliás, faço aqui uma reflexão. A tal caixa preta da URBS, que tantos prefeitos passaram e tantos candidatos criticaram. Essa caixa não foi aberta ainda. Nós não temos transparência. E outra, como que eu vejo? Eu vejo que Curitiba não tem como planejar o transporte coletivo de forma isolada, porque os municípios estão muito conurbados. Nós temos que planejar isso em conjunto com os municípios da região metropolitana. Por isso que eu chamo aqui que nós temos que administrar Curitiba como uma metrópole, sempre, não só no transporte coletivo, que é o principal, que tem que estar interligado, e com transparência, com discussão, com participação da sociedade nesses números, como que são feitos os cálculos da tarifa técnica, né? E como que nós vamos gerenciar um sistema isolado da região metropolitana. Esse sistema tem que casar perfeitamente, porque as pessoas de Curitiba vão para Pinhais, vão para São José, vão para Colombo, e o contrário também. As pessoas migram, né, nessas cidades que estão todas ligadas. Muitas vezes você não sabe onde termina Curitiba, onde começa, por exemplo, Pinhais, onde começa Colombo. Então, eu faço uma crítica em relação a esse alto volume de recursos no momento de crise, onde os ônibus hoje estão operando com em torno de 70% dos veículos, né? Em torno de 70% do total de veículos que estão circulando na capital. Então, reduziu o número de veículos e, ao mesmo tempo, nós estamos dando um socorro muito generoso. Vamos falar da pandemia. Teve um tema que também eu perguntei para todos os pré-candidatos e vou te fazer a mesma pergunta, até para que o nosso ouvinte, o nosso seguidor, possa entender as diferenças entre aqueles que querem governar a nossa cidade. A Prefeitura de Curitiba, na Secretaria de Saúde, editou uma nota técnica desaconselhando os médicos a aplicar o chamado tratamento precoce para a Covid-19.
desaconselhando o uso da hidroxicloroquina, da ivermectina e de outros medicamentos. E isso virou debate político porque o Brasil hoje debate até medicamento. Colocamos uma bandeira ideológica em cima de um comprimido. E isso alcançou a nossa Secretaria Municipal de Saúde. E muitos dos candidatos, pré-candidatos que querem alcançar aí o governo, criticaram a medida da Prefeitura de editar uma nota técnica contra o tratamento precoce. Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre o tratamento precoce? Sim ou não, pré-candidato? A minha opinião é a seguinte, Damião, que como o coronavírus não tem uma medicação comprovada que cure o coronavírus, nós temos que dar todas as possibilidades que existem à disposição na mão do médico. Nós temos que dar todas as possibilidades, cloroquina, hidroxicloroquina, vermectina, todos os medicamentos, os insumos disponíveis que possam auxiliar para a manutenção da saúde das pessoas, tem que estar à disposição do médico. Ele vai decidir se ele vai fazer o tratamento mais precoce, menos precoce, para quem que ele vai dar hidroxicloroquina. O nome é feio mesmo, não. É assim mesmo. Vai dar esse medicamento ou aquele medicamento. Agora, todo o medicamento disponível tem que estar à disposição dos médicos. Então, eu defendo isso. Se faz bem, se é possível. Eu desaconselho você usar um medicamento sem você ter certeza se você está com a doença ou não, sabe? Como prevenção. Eu prefiro perguntar para o médico, se eu tiver algum sintoma, me dê algo que me traga a possibilidade de me manter vivo, com boa saúde. Mas tudo tem que estar à disposição dos médicos. E ele vai decidir de acordo com a característica de cada paciente, idade, histórico do paciente, ele vai decidir o que é melhor. Imaginemos que... Fala, Luizão. Eu concordo se a pessoa está com sintoma no início da doença, se determinado medicamento pode auxiliar essa pessoa, eu concordo plenamente. Agora, é o médico que vai dar esse diagnóstico. Liberdade para o médico, né? Essa seria a visão. Imaginemos que o Luizão Goulart ganhou a eleição. O que a população de Curitiba pode esperar como a marca do Luizão? O que o Luizão tem de diferente do Greca, do Nele Prevot, do Francischini, da Carol Arnes, da Cristiane Yared, do Gustavo Fruit? Qual é a marca do Luizão? O que seria... o Luizão ganhou. O que vai acontecer com Curitiba? Primeiro que o curitibano vai ter uma certeza que estará assumindo a prefeitura alguém que tem uma experiência administrativa. Não só uma experiência, mas uma experiência de sucesso. Que eu vou ter condições de organizar a administração de Curitiba, dar uma enxugada na máquina, né? Porque nós estaremos num período de pós-pandemia, um período de crise econômica, nós vamos ter que enxugar despesas para poder fazer investimento, investir na recuperação das atividades econômicas, na geração de emprego. Nós temos que ter um planejamento pós-pandemia para a recuperação do ano letivo. Eu, como professor, eu vejo que o ano letivo foi muito prejudicado. Nós temos que ter um projeto pós-pandemia para a recuperação do ano letivo. Então, o curitibano vai ter na Prefeitura de Curitiba um prefeito com experiência administrativa em todas as áreas. Em todas as áreas nós tivemos sucesso e inovação. Então, nós teremos uma Curitiba administrada de uma forma muito profissionalizada. Segunda coisa, com muita transparência. Pinhais foi considerado um dos municípios de maior transparência na gestão dos recursos públicos. Inclusive, continua. Falando em recursos, por exemplo, da Covid, que tem muita discussão aí, que municípios estão gerenciando mal os recursos, o Ministério do Público do Paraná considerou Pinhais o município mais transparente da região metropolitana na gestão dos recursos da Covid. Nota 98 no Paraná. Então, Pinhais tem uma tradição de transparência nos recursos públicos e na gestão administrativa. Isso é o que o curitibano pode esperar, que o Luizão vai administrar Curitiba como uma metrópole, considerando os municípios da região metropolitana, resolvendo os problemas de saúde, educação, de segurança pública, de lixo, de forma conjunta, transporte coletivo principalmente. O seu partido vai coligar com alguém ou vai sozinho? Já tem vice?
Como que está essa articulação para saber quem que vai ser o seu companheiro de chapa ou companheira? Essa conversa ela está começando daqui para frente para todos os partidos. Inclusive, o atual prefeito não tem definido ainda quem será o vice ou a vice. Né? Então, o momento é de conversação agora. Né? Agora que está fervilhando as possibilidades, esperando as primeiras pesquisas, né? Porque nós temos aí boatos de pesquisa, nós não temos pesquisa registrada, com números, e a definição do atual prefeito de quem vai ser o vice ou não vai desencadear também um processo das coligações proporcionais. Então, nós temos conversas com diversos partidos, mas nós não temos ainda, com certeza, quem vai ser vice, ou se vai ser homem, se vai ser mulher, e de qual partido será. Agora que a gente começa a fazer essas articulações, afinando mais, afunilando mais. Muito bem, para a gente encerrar, eu gostaria de te dar um tempo, deputado, para que você conversasse aqui com os seguidores e com os ouvintes e falasse aquilo que você tem vontade de falar, a tua marca, conversar com as pessoas, para que elas digam, pô, é isso aí, te ouvi, em vez de uma pergunta minha, a tua fala, que também eu ofereci essa mesma oportunidade a todos os pré-candidatos. Diga lá. Tá certo. Daniel, então, primeiro, falando aí com quem está nos acompanhando nesse momento, né, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que eu me considero com preparo, né, com experiência para assumir a capital. Eu sei comparando com Pinhais, né, respeitadas as diferenças aí do tamanho de Curitiba com o tamanho de Pinhais, né, que Curitiba é 13 vezes maior do que Pinhais, mas Curitiba também tem um orçamento quase 30 vezes maior. E nós acompanhamos Curitiba da década de 70, da década de 80 e também da década de 90. Curitiba é inovadora. Curitiba que era exemplo para o Brasil e, inclusive, para o exterior. Né? Então, nós temos aí uma Curitiba que a inovação ficou lá atrás. Hoje nós vivemos aí da Curitiba do passado, em muitas questões. Né? Se você for ver o que teve de novidade de Curitiba nos últimos anos, nós praticamente não existe. A inovação do transporte coletivo, os corredores exclusivos, o metrô ficou nas promessas de muita gente. Eu também não sou favorável a cavocar a cidade para fazer metrô. Acho que a fase do metrô de Curitiba passou. Nós temos que ter alternativas mais inteligentes hoje. Né? Otimizar o sistema que existe hoje, tornar ele mais eficiente, né? Para atrair mais usuários, tarifa justa, com transporte eficiente, mais rápido e confortável. O eleitor curitibano, ele vai ter na prefeitura alguém que dialoga. Nós sentimos muita falta disso agora durante a pandemia. Uma das principais críticas que eu faço, o gestor não é dono da verdade. Se a gente só manda fechar, manda abrir. Vamos conversar com os setores da sociedade, com os setores econômicos, com as igrejas. Nós tivemos um momento que fecha a igreja, abre, por exemplo, shopping. Né? Algumas questões assim que não tem uma certa lógica. Então, o curitibano, ele carece disso, de inovação para a nossa cidade, para a nossa metrópole. Né? Se você for ver Ópera de Arame, Parque Tanguá, Parque Tingui, Jardim Botânico, os corredores exclusivos do ônibus, a questão da reciclagem do lixo, são coisas que estamos vivendo do passado. Eu quero uma Curitiba inovadora, uma Curitiba para frente, uma metrópole que desperte novamente nas pessoas por exemplo, essa valorização da nossa capital. É a capital de todos os paranaenses. Então, eu penso assim, eu penso uma Curitiba grande, uma Curitiba inovadora, uma pós-pandemia com dificuldade. Não podemos ficar prometendo céus num momento difícil, mas são nos momentos difíceis que os grandes gestores se destacam. Né? Eu quero realmente poder fazer de Curitiba uma cidade novamente inovadora. E eu digo para quem está nos acompanhando, pesquise sobre os seus candidatos. Né? Nós tomamos decisões, quanto mais informações a gente tem. Vai lá no Google, vai lá pesquisar quem é o Luiz Goulart, quem são os outros candidatos que estão disputando a Prefeitura de Curitiba, qual é o currículo, o que já fez. Né? Eu me coloco aí para que eu
possa se me tornar mais conhecido em Curitiba, para que as pessoas possam me ver como uma possibilidade de prefeito da capital. Quanto tempo tem o Republicanos de televisão e rádio? Você tem ideia mais ou menos, Luizão? Tem em torno de 1 minuto. Eu não tenho ideia, não tenho o cálculo exato. Esse cálculo não foi revelado ainda pelo TSE, mas 1 minuto, acredito. Né? 1 minuto, Muito bem. Muito bom. Luizão Goulart, pré-candidato à Prefeitura de Curitiba pelo Republicanos, é deputado federal aqui pelo estado do Paraná. Muito obrigado pela atenção, boa sorte na campanha e vamos conversando aí durante o pleito eleitoral. Certamente, Damiano. Parabéns pelo trabalho que você faz, informativo, um trabalho bacana, que já desde quando você estava lá na Jovem Pan, né, a gente acompanha, a gente já esteve lá presente. E eu quero desejar sucesso para você também. E eu estou na expectativa de, no momento que começarem os programas de rádio, de televisão, os debates, acho que nós teremos uma oportunidade maior de que os candidatos possam mostrar, né, um pouco mais o que são e as suas propostas para Curitiba. Né? Eu estou nessa expectativa para também me apresentar melhor para a sociedade curitibana e apresentar minhas propostas de governo para a nossa capital. Fechou. Luizão, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.